Olá, meus irmãos, muito boa noite na preciosa paz do Senhor Jesus. Eu quero falar hoje sobre a vida do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo foi um dos apóstolos que o Senhor Jesus Cristo, depois da sua morte, ele chamou esse apóstolo para ser o ensinador da igreja gentílica. O Senhor Jesus, quando estava aqui, ele fundou as bases da igreja. E as bases da igreja dele são os 12 apóstolos. Nenhum deles, quando o Senhor Jesus estava aqui, nenhum deles eram apóstolos ainda. Eles eram aprendizes. Mas após a morte do Senhor Jesus Cristo, eles deram testemunho e deixaram um legado poderoso de resiliência, de fé, de mansidão, de temperança, de paciência diante de Deus. Homens que o mundo não era digno de ter. O Senhor Jesus Cristo fundou as bases da igreja. O Senhor Jesus Cristo, enquanto estava aqui, ele estava pregando o evangelho do reino aos judeus, porque ele estava tratando exatamente com os judeus, pregando a eles o evangelho do reino milenial. Ele já estava formando as bases da sua igreja, que posteriormente iria crescer sobre a face da terra. A igreja do Senhor Jesus Cristo teve, no seu pontapé inicial, 50 dias depois da morte de Jesus Cristo, com a descida do Espírito Santo, Pedro, um dos seus discípulos, matuto, um dos que mais deu trabalho para Jesus. Mas Jesus investiu na vida de Pedro. E depois da descida do Espírito Santo, Pedro, tomando a palavra, quase 3.000 pessoas agregaram à igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas a doutrina da igreja de Jesus Cristo, mais tarde, ele ia delegar a Paulo, a Saulo de Tarso, que era um perseguidor do povo de Deus. E quando ele estava perseguindo o povo de Deus, ele pensava que estava fazendo um trabalho para Deus. Mas uma certa ocasião ele teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Antes desse encontro, Jesus já tinha dito que ele iria sofrer muito por amor dele. E Jesus Cristo então tem um encontro com Saulo de Tarso no caminho de Damasco. E Saulo era muito temido, muito respeitado. Mas o Senhor Jesus Cristo teve um encontro com ele. E quando ele estava caído, ele ouviu uma voz, ele logo disse: quem és? Por quê? Porque Jesus Cristo tinha dito: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo não conhecia Jesus Cristo, ele pensava que era um ser humano normal, comum. E Paulo então disse: quem é, Senhor? E Jesus Cristo disse: eu sou a Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os meus grilhões. E Jesus então começa a fazer uma obra gloriosa, preciosa na vida do apóstolo Paulo.
usando seu servo para orar por ele. Jesus Cristo tinha dito para Ananias que iria chegar em sua casa um homem chamado Saulo de Tarso. Ele se opunha a orar por esse homem. Mas Jesus Cristo disse para Ananias: este será para mim um vaso. Eu lhes farei. Eu mostrarei quanto deve sofrer por minha causa. E Paulo então teve um processo de aprendizagem. Não foi muito bem-vindo no meio dos cristãos, mas o tempo foi passando e eles foram conhecendo, foram sabendo o que o Senhor Jesus Cristo tinha feito na vida dele. Assim se cumpre a palavra: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus Cristo, então, colocou o apóstolo Paulo como o líder, como o apóstolo principal da igreja gentílica. O apóstolo Paulo foi o apóstolo que mais teve ensinos para a igreja. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Olha o que este apóstolo diz. E ficou como um testemunho, como um marco, como um ponto central para a doutrina dos obreiros de Deus, em especial. Paulo disse para Timóteo: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. Tu tem visto o meu testemunho, em outras palavras. Tu tem visto a minha vida diária. Tu tem visto a autenticidade do Evangelho de Cristo na minha vida. Tu tem visto isso. Era mais ou menos isso que Paulo estava querendo dizer para Timóteo. Tu, porém, tem seguido a minha doutrina, a minha vida, o meu modo de viver, a minha intenção no Evangelho. Tu tem visto? A minha fé, tu tem observado? Longanimidade, caridade, paciência, tem visto isso na minha vida? Paulo estava passando para Timóteo o seu testemunho verídico daquilo que Jesus Cristo tinha feito e estava fazendo na sua vida. O apóstolo Paulo foi um dos que mais sofreu por amor de Jesus Cristo. Sofreu açoites, embates, perseguições. Sofreu em vários os lugares por amor da palavra de Deus. Em uma certa ocasião ele disse, Timóteo 3, ele disse: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Ele já estava avisando sobre lutas, embates e perseguições que o povo de Deus iria sofrer. Em outra ocasião ele disse: irmãos, eu tenho por mim que as aflições do tempo presente não são nem para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Em toda a vida de Paulo no ministério, ele sempre passou palavras fortes, palavras de vida para a igreja, para o povo de Deus. E olha que ele teve um motivo, muitas vezes, para parar, para jogar a toalha, para desistir. Uma certa ocasião, ele parece que estava abatido, triste, ele disse:
Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Procuro fazer o que é certo e não consigo. Aquilo que eu não quero, isso faço. Até parece que ele estava falando da sua natureza. Nós temos um combate particular, que é a nossa natureza pecaminosa. Parte de nós que é a glória de Deus e parte de nós que é a glória do mundo. Há uma luta travada. E ele, sabendo disso, uma certa ocasião, ele disse para a igreja, Efésios 6:10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque nós não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, contra os principados nos lugares celestiais. Sabemos que a luta é grande, a luta é travada. Servimos a Jesus Cristo, mas temos luta, temos embates diários.